Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Boa noite também vocês que nos assistem pelo YouTube de outros lugares, de outras igrejas, que amam a Palavra de Deus. São todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso dia do Oração e Ação, Estudo Bíblico, terminando hoje o Evangelho de João. Nós estamos há um ano estudando o Evangelho de João, parte a parte, pequeno texto por pequeno texto, história por história, não com uma proposta de uma teologia complexa, acadêmica, mas uma forma de compreendermos melhor o texto bíblico, para que, compreendido, esse texto seja bênção na nossa vida e bênção através de nós para a vida de outros também. Fico muito feliz por vocês estarem acompanhando o Oração e Ação Estudo Bíblico. Aliás, nós temos o Oração e Ação também na quinta-feira, às 19h30, que é dirigido pelos jovens. Na sexta, o Oração e Ação Kids, 19h30, com histórias para crianças. No domingo, às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, o culto matinal pelo YouTube. Às 15 horas, a Escola Bíblica Dominical Kids para as crianças pelo Zoom. E às 19h30, nós temos pelo YouTube o culto em família. Você pode estar conosco em todas estas programações. Ok? Vamos lá, quero compartilhar com vocês pessoas pelas quais nós estamos orando, seja para agradecer, seja para pedir a Deus. Nós estamos agradecendo os aniversários de Helena Mazzoni, de Marcos de Paula, de Manuel, de Letícia e de Isabelle Rafalski. Estamos agradecendo a Deus também o aniversário de casamento de Ermita e Bretas, de Lúcia e Jorge, de Adriana e Fernando. Mas pedimos a Deus cura para Juliana, para Rejane, para Marilac, para a Janice, para o Agnello, para o Antônio, lá de Resende, e para o Narcélio. Narcélio é pai do Vitor, esposo da Priscila, pedindo cura. Ele está com Covid em uma situação bastante grave. Vamos orar também pela Delcinalva. Delcinalva é filha do pastor Delcir, está grave com Covid também. Vamos orar por ela. Nós vamos orar também pelos governantes do nosso país, vamos orar pelos profissionais de saúde, pelos pastores, pelos missionários, pela vacinação que está acontecendo no nosso país. Que Deus dê sabedoria, coragem, que dê também assertividade aos governantes do nosso país. Ok? Vamos orar então, pedir a Deus a bênção dele para essa programação de hoje do nosso Oração e Ação Estudo Bíblico. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Suplico a tua unção do teu Espírito sobre nós na ministração desse texto bíblico. Tudo isso, Senhor, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, abra sua Bíblia no final do Evangelho de João, no capítulo 21, e nós vamos ler os últimos versículos do Evangelho de João. Capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 25. Abriu aí? Nós vimos no nosso estudo da semana passada que Jesus apareceu aos 7 discípulos na praia do Mar da Galileia, quando eles estavam desmotivados, estavam sem crer em si mesmos, como pescadores de homens, haviam voltado a pescar peixes, ou pelo menos tentado voltado a pescar peixes, não haviam pego nada, e Jesus aparece pela madrugada e está com eles. E esse estar com aqueles 7 discípulos, com um foco principal em Jesus estar com Pedro, Simão Pedro, é o contexto destes versículos que nós vamos estar lendo para finalizar o Evangelho de João. João 21, 15.
Vamos lá. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Termina aqui o Evangelho de João. Vamos procurar entender alguns pormenores desse final do Evangelho de João, ok? Vamos lá. Versículo 15, então. Depois de terem comido, Jesus havia preparado peixes na brasa, havia pão sobre aquela brasa, e também Jesus pediu que parte dos peixes que eles haviam pego milagrosamente estivesse ali também. Certamente todo aquele peixe, todo aquele pão foi servido àqueles 7 discípulos. Jesus sempre ensinando o valor do serviço, o líder servidor. E então, depois dessa refeição, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Primeiro pensar, Jesus começa uma conversa particular com Pedro na presença de todos aqueles 7 discípulos, os outros 6 mais Pedro. E talvez a gente se pergunte, será que não era para ter uma conversa particular com Pedro? Mas ele prepara uma refeição na frente de todos os outros discípulos. Mas muito provavelmente aquela situação deveria ser extremamente pedagógica, né? Pedro havia sido prepotente com Jesus, um tanto orgulhoso. Capítulos antes deste aqui, eu quero convidar você a que veja comigo o Evangelho de João mesmo,
no capítulo 13, versículos 37 e 38. Deixa marcadinho aí a sua Bíblia. Vem até João 13 e você vai lembrar de um momento um tanto presunçoso de Pedro. João 13, 37 e 38, que diz assim: replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Num determinado momento, Pedro se achou. Pedro achou que era dono de uma firmeza e de uma fidelidade e de uma coragem que jamais iria falhar. E fez isso diante dos discípulos. E na realidade Pedro era um homem proativo, era um homem sanguíneo. Lembre-se que ele foi aquele que cortou a orelha do soldado de Malco. Ele estava sempre à frente, mas isso talvez o tenha tornado um tanto presunçoso. Pedro não estava preparado para aquilo que ele mesmo iria fazer, que foi negar Jesus 3 vezes. Jesus sabia da importância de Pedro. Jesus sabia da falibilidade de Pedro, mas também do seu valor. Do seu valor como alguém que testemunhava, que liderava o grupo dos discípulos, dos apóstolos a partir dali. Então, Jesus vai ali naquele momento, publicamente, dar uma lição a todos os discípulos, mas principalmente Pedro, mas também com a intenção de recuperá-lo, Versículo 15, então, Jesus faz uma pergunta: Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Como quem diz assim: eu acho que você acha que me ama mais do que os outros, mas fica implícito aqui: mas você me negou, Pedro. Encare a sua fragilidade, encare a sua falibilidade, mas ainda assim, Pedro, você me ama. E quando Jesus pergunta se Pedro realmente o ama, na linguagem original desse texto, esse texto foi escrito originalmente em grego, ele usa o verbo amar como sendo o verbo agapao. Agapao é um amor de altíssimo nível, um amor praticamente perfeito. Então ele pergunta: Pedro, você me ama com perfeição? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Mas Pedro responde, também no grego, que era a linguagem corrente deles, com um outro verbo, o verbo filéu. E verbo filéu é um amor, vamos dizer, mais singelo, mais falho, mas não tão perfeito. E agora, Jesus vai repetir essa pergunta por mais 2 vezes, sempre perguntando: você me ama? Na primeira vez perguntou: você me agapao? Você me ama com perfeição, um amor perfeito? E ele diz: Senhor, eu te filéu. Eu te amo, como quem diz assim: eu te amo na minha limitação. Na minha limitação. Dali no versículo 16, a Bíblia diz que Jesus tornou a lhe perguntar pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas, tu me agapao? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Novamente, Senhor, te fileou. Disse-lhe Jesus. E Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Mas agora, Jesus já pergunta
com o mesmo verbo de Pedro, Jesus pergunta: Pedro, tu me fileou? Tu me amas com esse amor dentro das tuas limitações, com esse amor mais singelo, mais simples, não tão perfeito? E Pedro então percebe a sua falibilidade, percebe as suas limitações. E aquele Pedro, naquele texto que nós lemos lá atrás, que diz: Senhor, eu estou pronto a morrer por você, eu sou o cara, nunca te deixarei. Ele compreende as suas limitações e ele compreende a sua dependência de Deus, dependência do amor de Jesus. Ele responde então no versículo 17, Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Tu me fileou? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te fileo, eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Como quem diz: Pedro, eu sei quem é você, sei do seu valor, sei das suas falhas, mas ainda assim eu quero que você seja aquele que vai liderar as minhas ovelhas, que vai liderar esse grupo de discípulos que me seguiu até aqui, esse grupo que permanecerá após a minha subida para o céu. O versículo 18, então, vai nos dizer: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, ou seja, você se vestia, você dava conta de se vestir, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, ou seja, outro te vestirá, e te levará para onde não queres. E aqui o texto vai dizer que isso significava com que gênero de morte haveria Pedro de glorificar a Deus. Ok, essa questão de ser levado, esticadas as mãos, vai dar a pista para que tipo de morte Pedro experimentaria. Como vocês sabem, praticamente todos os apóstolos foram martirizados, alguns foram cerrados ao meio, outros foram degolados, e Pedro foi crucificado. Esticadas as suas mãos, olha aqui o que diz o texto, né? Estenderás as mãos. A morte de cruz tracionava os braços, as mãos, trazia uma profunda dor e desconforto respiratório àquele que era crucificado. Então, essa era a indicação de como Pedro morreria. A morte de Pedro por crucificação, por tradição e por história, aconteceu entre os anos 64 e o ano 67 da era cristã, e ele foi condenado e foi levado à morte pelo mau imperador Nero. Conta a tradição que quando Pedro foi crucificado, ele não se sentiu merecedor de ser sacrificado da mesma maneira que o seu mestre Jesus, e teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, que era uma posição ainda mais incômoda, de mais sofrimento, mas que ele teria se pedido para ser crucificado dessa forma, e teria sido. Quando esse texto que nós estamos lendo foi escrito, tudo indica que Pedro já havia sido morto, já havia sido martirizado. O autor já escreve conhecendo o destino do apóstolo Pedro. O versículo 19, então, nos mostra que ao final dessa conversa de Pedro com Jesus, Jesus diz a Pedro: Pedro, segue-me. Quando Jesus diz isso, segue-me, está restaurado o líder. O Senhor já havia restaurado a liderança de Pedro. Naquelas trocas de palavras, das expressões de amor, do agapaô, do fileô,
estava definido o que haveria de acontecer e a compreensão do que havia acontecido. Pedro era um homem com limitações, como todos nós somos, mas Deus o amava e Deus confiava a ele a liderança do grupo apostólico. Confiava a ele. Da mesma maneira que Deus conhece as nossas limitações, as minhas limitações e as suas, e ainda assim nos ama, embora nós não tenhamos a capacidade de amar a Jesus como ele nos ama, com a mesma grandeza, com a mesma perfeição, não somos capazes, mas ainda assim está estabelecido um vínculo de amor entre Cristo e o homem. Cristo com um amor perfeito, o homem com o seu amor limitado, mas está estabelecido um vínculo, uma religação. Pedro está estabelecido aqui na liderança. Hernandes Dias Lopes, esse pastor brilhante, fala algo muito interessante. Diz que na medida em que Pedro havia negado Jesus 3 vezes, ele estava perdendo de 3-0 contra ele. 3-0 contra ele. Era um perdedor. Negou 3 vezes ao Jesus perfeito. Levei 3 gols da vida. Eu sou um perdedor. E aí Jesus faz 3 perguntas. Você me ama? E cada vez que Pedro responde, Senhor, tu sabes que te amo, Hernandes Dias Lopes diz que ele vai marcando mais um golzinho. Então ele está perdendo de 3-0, mas ele diz que ama, está perdendo de 3-1. Ele diz que ama e está perdendo de 3-2. Ele diz que ama, empata de 3-3. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro, vem, segue-me. E aí Pedro passa a se tornar um ganhador de 4-3. De um perdedor derrotado, agora ele está refeito, né? Aquela pergunta o coloca de novo numa posição vitoriosa. E então o texto vai caminhando, versículo 20, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Ok, nós já vimos várias vezes o autor do Evangelho de João dando essas indicações àquele a quem Jesus amava, né? Fazendo alusões a um personagem que nós entendemos que seria o próprio João. E aqui, novamente, ele usa esse recurso de linguagem, né? E ele está mostrando agora Pedro voltando-se para alguém que os está acompanhando e que seria João, e Pedro pergunta, e ele? Porque nós podemos entender que agora Jesus e Pedro estão caminhando juntos ali na margem do Mar da Galileia e João estaria próximo deles. E Pedro quis perguntar, e ele? E ele? Como é que vai ser? Vendo, pois, Pedro, versículo 21, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? E respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ok. Ficou, segundo o texto bíblico, um entendimento quase lendário no meio dos seguidores de Jesus, de que Pedro não morreria, né? Não morreria, mas o que Jesus estava dizendo ali na realidade é que Pedro não deveria se importar com isso, qual seria o plano de vida ou de morte de João, uma vez que isso cabia a Deus. Quanto vamos viver, quando vamos morrer, isso cabe a Deus. Então Pedro deveria se concentrar agora em seguir a Jesus, em fazer aquilo a que Jesus o havia chamado, né? Na realidade, João foi o mais longevo, ou o apóstolo de Jesus que mais viveu. Entre os apóstolos, aquele que nós temos certeza de que não foi
martirizado foi João. Nós temos notícias de que João teria vivido mais de 90 anos, né? E Apocalipse, que foi escrito por ele, foi escrito já no ano 90 a 95 ali, e ele teria muito velhinho ainda estado na igreja de Éfeso, era levado, segundo a história, pelos seus discípulos, sentado numa cadeira, e era levado para a igreja de Éfeso para compartilhar da adoração ali naquele lugar, e diz a tradição que ele chamava muito carinhosamente todas as pessoas daquela comunidade joanina, chamava de meus filhinhos, meus filhinhos. Ok, vem então os últimos versículos do Evangelho de João, versículos 24 e 25, que diz: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas. Mais uma vez, temos aqui uma forma indireta, e que entendemos que é de João indicar a João, a si mesmo, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Último versículo: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Alguém pode dizer assim: isso é um exagero. Jesus teve um ministério de 3 anos, e como não se poderia escrever tudo que ele fez? Como é que não caberia no mundo todo? Mas essa é uma ótica pequena. Lembre-se de que Jesus sempre existiu. Lembre-se de que Jesus estava na própria criação do mundo. No início do Evangelho de João, ele já relata que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus. Ele estava na própria criação do mundo, ele, o Pai e o Espírito Santo. Então, quando nós falamos em relatar tudo o que Jesus fez, estamos falando de relatar a própria eternidade, né? Os feitos da eternidade. E certamente não caberia todo o relato dos feitos da eternidade de Cristo. Quero lembrar a vocês, então, a importância desses 2 últimos versículos, unidos à importância dos 2 últimos versículos do capítulo anterior. Então, eu vou ler os 2 últimos versículos do capítulo 20, que são os versículos 30 e 31, e depois leremos os 2 últimos versículos do capítulo 21, encerrando o livro de João. João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Versículos 24 e 25 do capítulo 21. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Lembre-se que tudo que foi relatado no Evangelho de João, tudo que Jesus fez para que você cresça e, crendo, você tenha vida eterna em seu nome. Amém? Terminamos o livro de João. Foi uma jornada muito bonita. E eu tive pedidos no sentido de que nós tratássemos agora de um livro do Velho Testamento. Uma das pessoas que nos acompanha sempre, a Denise, né, que nos acompanha sempre, pediu: puxa, eu gostaria de um livro do Velho Testamento, a gente sempre trata de livros do Novo Testamento. Ok, então nós vamos, a partir da semana que vem,
estar vendo um dos livros do Velho Testamento, um profeta entre os profetas menores, aqueles profetas que escreveram textos menores. Nós vamos estar começando a estudar o livro de Joel. Então, se prepare para que nós façamos no próxima quarta-feira, no Oração e Ação e Estudo Bíblico, uma introdução ao livro de Joel. Certamente será muito bom. Você está convidado, convide amigos. Olha, uma coisa importante, eu não tenho falado sobre isso, mas isso é muito importante no relacionamento do nosso canal com o próprio YouTube. Inscreva-se no nosso canal, aperte aquele dedinho ali, tem ali, inscreva-se. Inscreva-se ali, toque ali, isso vai ajudar muito o relacionamento do nosso canal com o YouTube. E precisamos melhorar esse relacionamento, precisamos ter mais inscritos. Então, põe o seu like, inscreva-se, convide amigos para passar a assistir as nossas programações, convide-os a se inscrever. Cada um que assistir uma das nossas programações, inscreva-se. E em breve nós poderemos ter uma transmissão ainda melhor, poderemos ter um relacionamento melhor com o YouTube. Conto com a sua ajuda. Vamos orar sobre todos aqueles motivos que citamos no início da nossa programação. Vamos lá? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, eu te suplico. Quero agradecer a vida, Senhor, dos aniversariantes. Abençoa, Senhor, que eles façam muitos aniversários, sempre abençoados por ti. Senhor Deus, abençoa aqueles queridos que estão doentes, precisando tanto de cura. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor, que eles possam ter as suas dores aliviadas, que possam ser curados. Abençoa a ação dos remédios, abençoa os diagnósticos dos médicos, a reação dos seus próprios corpos no sentido, Senhor, de se recuperarem, mas principalmente que o teu poder sobrenatural, Senhor, de médico dos médicos, atue sobre eles possam, Senhor, para a tua honra e glória, experimentar a cura, Pai. Senhor Deus, abençoa os nossos governantes. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, abençoa os bons, eu te suplico. Que eles possam ser melhores ainda, possam ser sábios, possam ser previdentes. Senhor, cuida dos bons, guarda-os do mal. Senhor, há governantes maus também. E eu quero suplicar que o Senhor fale a mente e o coração deles, que eles possam ser transformados, Senhor, eu te suplico. Mas se voluntariamente não se rendem a Ti, nós suplicamos que o Senhor os retire do poder, que possa o Senhor sobrepujar aqueles que seguem a Tua vontade, Senhor. Senhor Deus, abençoa os profissionais de saúde, abençoa aqueles que estão envolvidos na vacinação, abençoa, Senhor, eu te peço, aqueles pastores e missionários que estão nos campos. Senhor Deus, abençoa os mais vulneráveis, cuida de nós, livra-nos, Senhor, do mal. Tudo isso, Pai, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Vamos estar juntos agora, amanhã, quinta-feira, no Oração e Ação Jovem. Vai ser muito bom. E fique pronto a poder participar das programações da Páscoa. Serão no domingo 4 de abril. Teremos surpresas para você. Então nos vemos amanhã no Oração e Ação Jovem. Até lá!